Muito bem, já de volta. Boa tarde, Caxias. Boa tarde, região dos Cocais. Obrigado a você que nos assiste no Panteão Cast. Agora a gente está com a Messilene Torres, que é historiadora e também diretora do Memorial da Balaiada e professora, né? Então a gente vai conversar um pouco aqui sobre Antônio Gonçalves Dias, né? Hoje, de maneira especial, a gente celebra os 200 anos do nascimento do poeta, que, aliás, eu acredito que seja o grande divulgador de Caxias, se a gente for analisar como é que eu fico observando assim, quantas pessoas não gostariam de ser lembradas, né, nos seus 200 anos de nascimento. Quantas pessoas não vão completar 200 anos de nascimento esse ano, por exemplo, mas que não tem a relevância literária, poética, enfim, que o Gonçalves Dias tem. Então tem hora que eu fico assim refletindo e aí a gente vai realmente para esse legado que o Gonçalves Dias deixou. E a gente tem o prazer de receber aqui mais uma vez a Messilene, vai assinar o ponto dela aqui. Em breve vem de novo. Com certeza. Já a gente vai dizer por que ela vem de novo, daqui uns dias. Mas, Messilene, obrigado por ter vindo novamente. Eu vi que você estava lá hoje já de manhã nas comemorações. Boa tarde. Boa tarde, Julimar. É um prazer estar aqui no Panteão Cast com você, maravilha, com todos os que possam estar nos assistindo ou que posteriormente irão assistir novamente. Então é um grande prazer estar aqui hoje, no bicentenário de nascimento do grande poeta Antônio Gonçalves Dias. Então, um filho da nossa terra, que, como você bem disse, Julimar, nossa cidade de Caxias teve, né? E tem muitos escritores e poetas, inclusive você, Julimar, jornalista, escritor. Mas, porém, todavia, Gonçalves Dias é o nome que dá, assim, a maior ênfase à nossa cidade. Com certeza. Quantas pessoas não conhecem Caxias a partir do nome do poeta? Muitas pessoas, realmente. Eu só fazer aqui uma referência ao próprio Edmilson Sanches, né? Que o Edmilson, ele escreveu um livro sobre o Gonçalves, a Canção do Exílio, que ele chamou de A Canção do Brasil. Sim. Eu achei assim extraordinário, que ele foi buscar por onde essa... E eu estava olhando assim, se você colocar no YouTube Canção do Exílio, você vai ver assim várias interpretações de Canção do Exílio cantada, tô falando cantada por vários artistas famosos. Então, assim, é um poeta que ele transitou por várias outras linguagens através dos escritos que ele deixou, né? E aqui em Caxias temos um grande exemplo, o Chico Beleza, o nosso grande cantor, compositor Chico Beleza, caxiense. Ele também, inspirado na Canção do Exílio, ele faz uma música, né, com a canção. Então, como você bem disse, Julimar, são muitas inspirações no Brasil e no mundo, né? Muitas pessoas se inspiram na Canção do Exílio, que é como se fosse o hino brasileiro. Exatamente. Não é isso? É a nossa identidade, parece que é a nossa carteira de identidade fora daqui, né? Do caxiense, do maranhense. E eu fico observando, assim, como... antes da gente entrar um pouco da história aí dele, como São Luís ele tenta pegar essa memória. Você já prestou atenção nessa arrumação? Exatamente. Quem mora em São Luís quer pegar o Gonçalves Dias para São Luís. Ele não quer dizer que é de Caxias, ele quer dizer que ele é do Maranhão. E aí foca toda aquela imagem que tem uma praça lá com o nome do Gonçalves Dias. E aí eles trabalham o Gonçalves Dias para São Luís. Eu já prestei atenção nisso. As reportagens que são feitas lá. E sendo que ele é... Agora eu quero só fazer aqui uma justa referência ao governo do estado, que até o Edmilson Sanches participou de uma produção que foi feita recente, e eles explicando onde é que nasceu, né? Então, a importância de Gonçalves Dias para a nossa região também. Está lá, inclusive, no site do governo do estado, tem 3 vídeos lá que contam um pouco do Gonçalves Dias. Mas, Messilene, você também já conhece, até
lá no Memorial da Balaiada tem uma foto do Gonçalves Dias, né? Tem um quadro, né? de Gonçalves Dias, do ano de 1865, pintado por um artista francês, Vincent Edouard Viennot. E este quadro, ele é bastante admirado, né? Ele já foi fotografado inúmeras vezes, posso dizer milhares de vezes. Inclusive, a editora May, ela publicou um livro com vários poemas dedicados, né? Os escritores publicaram pela editora May, em São Luís, vários poemas, e a foto escolhida foi a foto do quadro de Gonçalves Dias, que se encontra no Memorial da Balaiada. Ele foi restaurado mais recentemente, sim, não foi? Ele foi restaurado pelo João Medeiros, um filho de Caxias, né? Pelo Joãozinho, carinhosamente chamado. Inclusive, no período, a doutora hoje, né, Maria Bertolina Costa, professora Betânia, carinhosamente, como é conhecida, nesse período, né, ela participou, né, o Joãozinho Medeiros fez essa restauração dentro do Memorial da Balaiada. É verdade, inclusive teve nesse período aí, teve até uns colegas nossos que passaram a fazer restauração. Cito aqui a Amparo, Gerson. Ricardinho estava nesse projeto. Ricardinho, o André Leite. Eles aprenderam a fazer restauração. Eu não estava mais nesse momento aí já. Então, parabéns aí a quem pôde aprender. Mas assim, vamos falar um pouco da história de Gonçalves Dias. Hoje, inclusive, o pessoal de Aldeias Altas dizem que não, Gonçalves Dias é daqui agora. Só que na época, aquele território lá não é. Aldeias Altas não se pertencia, digamos assim, né? Não era emancipada como cidade como hoje, não é isso, Josimar? Exatamente. E como é que é? Ele nasce. A gente tem aqui o evento da independência, né? Da independência de Caxias. E assim, poucos dias depois, ele nasceu num momento turbulento, não foi, da cidade, se a gente for analisar. Exatamente. Olha só, João Manuel Gonçalves Dias, residindo em Caxias, vindo de Portugal para residir em Caxias, ele conhece uma cafuza, Vicência Mendes Ferreira, a qual vai trabalhar na residência dele, num comércio, né? Como se fosse uma governanta na casa. E aí surge uma paixão do João Manuel Gonçalves Dias, o português. Pai de Gonçalves Dias? Sim, pai de Gonçalves Dias, pela cafuza. E o que vai acontecer? Próximo a esse período, né, dessa turbulência, como você citou, no período que Caxias vai buscar sua independência, 1º de agosto de 1823, João Manuel, de certa forma preocupado, ele foge para o sítio, né, para a Mata da Boa Vista, né, o sítio de Jatobá, Mata Boa Vista, e 14 léguas distante, né, do que hoje chamamos, né, Caxias. Isso. Então, Vila de Caxias das Aldeias Altas no período, e lá vai nascer Antônio Gonçalves Dias, no dia 10 de agosto do ano de 1823. Por isso, hoje, comemoramos o bicentenário de nascimento do poeta Gonçalves Dias. Verdade. E nós, Julimar, imaginamos que ele nasce numa tarde ensolarada, com todo o carinho e cuidado da sua mãe Cafuza, né? Que certamente com a presença da sua mãe lá e de algumas parteiras, porque naquele período o parto era feito por parteiras. É verdade. Então ele nasce num local simples, mas vem a ser o que hoje chamamos de o grande gênio da literatura brasileira, imortalizado com diversos poemas, né, como nós sabemos, Ijuca-Pirama, o Canto do Piaga, a Canção do Tamoio, os primeiros cantos, segundos cantos, e aí Leito de Folhas Verdes, né, a Concha e a Virgem. Se morre de amor, será que se morre, Julimar? Inclusive teve um menininho que agora de manhã, ele é neto da Mabel Medeiros. Neto do Ariosto, né? Ariosto, inclusive. Felipe Ariosto, o nome dele, né? Ele recitou a Concha e a Virgem. Lindíssimo, né? A apresentação muito dele e das outras crianças do Educandário Cristo Rei, que nós assistimos. E logo depois, Julimar, uma escola de São João do Soter, lá esteve Josué Montelo. Sim. Também apreciando, ouvindo o discurso lá, as apresentações e falas do Ibson Carvalho, a música do Chico Beleza, os comentários feitos pelo secretário Sandro Leonardo Aguiar Bastos. Então, hoje foi movimentado na Praça Gonçalves Dias, né, as pessoas apreciando e podendo ouvir o hino, né, que nós chamamos agora de hino, composto pelo Chico Beleza, lindíssimo, inspirado na Canção do Exílio. E assim,
a família resolve, ela vai para Portugal, a família do Gonçalves Dias, é isso? Deixa eu lhe falar. Quando João Manuel, fugido, né, nesse caso, vai para o sítio, né, com a Vicência, e lá nasce Gonçalves Dias, no dia 10 de agosto, logo depois ele vai para Portugal, deixando a Vicência cuidando do menino Gonçalves Dias. Passam-se alguns anos, tipo 2 a 3 anos, e ele retorna. E aí reativa o comércio na Rua do Cisco, hoje conhecida como Rua Benedito Leite, e lá Gonçalves Dias vai aprender, né, como diz, a falar as primeiras letras, no sentido porque ele já era desarnado, como é dito, um menino inteligente, um pequeno gêniozinho, poderíamos dizer. Então ele vai ser aluno, né, de um professor chamado José Joaquim. O Ibson Carvalho fala muito bem dele, e aqui fazendo uma grande homenagem a nosso amigo, escritor, jornalista, o Ibson Carvalho, que Julimar, há mais de meio século, fala de Antônio Gonçalves Dias. É verdade. O Ibson, para nós, é Gonçalves Dias, é o próprio Gonçalves Dias. E o Ibson Carvalho, ele compõe, né, um conto chamado Oceanos Não Pacíficos, nós vamos já falar dele para você, e também o poeta da lira americana, né? Ele faz um texto belíssimo sobre Gonçalves Dias, para que a gente possa conhecer um pouco mais da vida de Gonçalves Dias. Então, quando você me perguntou se eles vão para Portugal, quem vai é o pai, João Manuel Gonçalves Dias. Anos depois ele retorna, e Vicência vai morar no comércio com ele. Só que ele possuía um compadre que insistia que ele se casasse com uma moça, como era dita à época, honrada, uma moça de família branca, uma moça que soubesse tocar piano, ler e escrever, que fosse preparada para ser a esposa de um homem rico e branco como ele, português. Então, Julimar, ele se casa, né? Eles fazem tipo... A Vicência é despedida, isso é muito triste. O grande amor da vida dele é despedida, ela era empregada dele. E aí... Ele segue a tradição. Ele segue a tradição, como era antigamente. Os pais escolhiam um casamento para a filha, um bom casamento, e ele era um homem que poderia ter dar um bom dote. E ele se casa com Dona Adelaide Ramos de Almeida. Detalhe, e esta parte eu acho assim triste. Ele vai pegar ele pega o menino e fica com o menino. Vicência tem que ir embora. Mas nos meus sonhos e desejos, e agora também como escritora, penso eu que Vicência encontrou um belo cavalheiro, que por ela se apaixonou e ela constituiu família. Mas muito ela chorou. Então, João Manuel vai educar, né, com primor o Antônio Gonçalves Dias. Ele vai ser aluno de Ricardo Leão Sabino, com quem ele aprende francês, latim, né, e filosofia. E Gonçalves Dias vai, né, cada dia mais sendo alguém diferente em relação à educação. Ele tem uma educação diferenciada. E é cobrado do pai dele que ele vá para Portugal. Então, um português vizinho, chamado Bernardo, se propõe, a pedido do pai de Gonçalves Dias, a pedido de João Manuel Gonçalves Dias, levar o menino para Portugal. E assim, claro, João Manuel pensa isso. Só que ele leva Gonçalves Dias em 1837 para São Luís, e lá ele adoece e morre. Então Gonçalves Dias não viaja para Portugal, não vai para Coimbra, ele volta e fica aos cuidados da madrasta, né, que vai o sustentar juntamente com os outros irmãos que ele já possuía. E uma curiosidade: infelizmente, pouco se tem registro, né, quem eram os familiares de Gonçalves Dias. Onde está o neto, bisneto, tataraneto de Gonçalves Dias ou a tataraneta? Está aí um bom objeto de pesquisa. Não é isso? É verdade. E quase a gente não sabe quem estava ao redor assim, dele, né? Foca-se mais no próprio Gonçalves Dias, enfim, né? Mas assim, ele estuda. A gente sabe que ele não é só alguém que é versado no direito lá, mas ele é um etnógrafo. E como é que se dá essa parte assim? Ao ir para Portugal também ele passa a ter noções aqui.
Essa parte de filosofia, ele começa já daqui, é isso? Ele é orientado pelo Ricardo Leão Sabino, ele tem aulas, noções de filosofia, como eu disse, latim e francês. Então, ele já de cedo, ele já é bilíngue, trilíngue, né? Como poderíamos dizer, porque ele falava tupi, né? Era mesmo. Não é isso? Aliás, ele criou tipo um dicionário. Sim, né? Da língua tupi. Inclusive, o Ibson Carvalho consegue falar algumas frases, né? Como o Gonçalves Dias. Por isso que eu digo, ele é o Gonçalves Dias encarnado. Pois é. Tá certo? E aí, Gonçalves Dias, ele também vai ter contato, Julimar, com grandes intelectuais do seu período. E aquele contato, aquela troca, né, de informações, como é dita, vai fazer com que ele frequente vários espaços de debates, de saraus, locais de estudos, lá né, espaços de conversações na universidade. Ele vai escrever discursos para o imperador do Brasil. Então, ele também vai fazer pesquisas sobre a educação no Brasil, em várias cidades. Inclusive, que eu gostaria de falar um pouco do romance dele com a musa inspiradora dele. Que é a Ana Amélia. Ana Amélia. Nunca só destacando aí, ele foi funcionário público, né, do Império, né? Sim. E aí, ele era uma figura tipo relações institucionais, né? Sim, como se fosse um representante do país, né? Para aquela pessoa que podia falar sobre falar em nome, né, do imperador nesse sentido, né, de num escrito ele mostrar o que o Brasil tinha, as possibilidades. É um divulgador. Exatamente. Poderíamos usar essa expressão, né? Eu vi uma parte da história dele, onde quando ele vem aqui para o Maranhão, ele é convidado, se não me falha a memória, pelo governo do Maranhão para falar sobre educação. Exatamente. E ele vai fazer essa pesquisa em vários locais. Inclusive, quando ele manda a carta de pedido de casamento para Ana Amélia, ele está de viagem para Recife, onde ele vai fazer várias pesquisas em 8 municípios, localidades, sim, possivelmente 8 ou mais, né? São vários autores que vão tratar dessas temáticas. Eu me baseio um pouco nos escritos de Jomar Moraes, tá? Sim. Da pesquisa de Jomar Moraes. Então, tem outros escritores que vão falar dele, como você sabe, que ele é bastante pesquisado. Então, Gonçalves Dias vai fazer vários trabalhos. Então, etnógrafo, poeta, como escritor, como nós sabemos. Então, exatamente, um historiador também, né? Poderíamos dizer. Eu estava vendo ele, a gente trata ele como jornalista, mas ele me parece que foi mais dono de jornal, né? Foi dono de uma revista, né? De revista, inclusive, ele escreveu diversos jornais em São Luís. Tem, inclusive, a fundação de um jornal, me falha a memória agora o nome do jornal, mas que ele é um dos membros fundadores. Inclusive, usam a expressão Doutor Antônio Gonçalves Dias. Isso me chamou a atenção. Tá? Muito interessante. Então, Gonçalves Dias, sim, participou da fundação de jornais no Maranhão. É verdade. Eu acho que ele talvez pouco escrevesse, assim, para jornal. Não sei. Posso estar enganado também, mas claro que ele é um escritor. Mas ele tinha essa desenvoltura. Agora, o que eu fico observando é assim, como é que ele se transforma, né? Como é que a poesia dele ganha uma relevância, assim. Eu não sei se você tem tem esse momento onde você percebe que porque ele foi, se a gente for analisar o que ele escreveu, ele é nacionalista, né? Ele trabalha um pouco do nacionalismo. Romancista, indianista, né? O que mais poderíamos dar ênfase. Então, Gonçalves Dias, ele vai retratar, como diz, o que o Brasil tem, né, de melhor, que a gente diz, que é o seu povo, né? Exato. E aí ele retrata, como é dito, pela natureza, né? Tem algo muito marcante, né, em suas poesias, né? Eu não sou, eu diria a palavra gabaritada para fazer análise, né, de poesias, exato, claro, mas vendo a questão do romance, né, daquele escritor romântico e indianista. Então, quando lemos a Canção do Tamoio, né, o Canto do Piaga, quando vemos as poesias românticas dele, como Ainda Uma Vez a Deus, que é a que eu mais sou apaixonada. Enfim, te vejo, enfim, posso prostrado aos teus pés dizer-te o quanto que não cessei de querer-te, apesar do quanto sofri. E aquela: não chores, meu filho, não chores, a vida é combate, que os fracos abate, os fortes, os bravos só pode exaltar. Então, Julimar, você vê alguém que fala da força do seu povo, como você lembrou aí o nacionalismo, né? Sim. Tá? Hoje pela manhã eu achei muito interessante a coordenadora lá do Cristo Rei destacando, olha,
Gonçalves Dias, para ela, ele foi importante porque ele falou da terra dele. Sim. Eu achei bacana ela trazer essa ênfase, porque a gente acaba que centralizando o nosso olhar sobre Gonçalves Dias nas próprias obras que a gente lê e tal, né? Alguma coisa que já está publicada, mas dificilmente a gente vai atrás do que da imagem que as pessoas têm do Gonçalves Dias. Sim. Dificilmente a gente vai atrás disso. Eu gostei muito do que ela falou aí, porque mostra essa questão do orgulho de ser por exemplo, a Canção do Exílio, porque ele estava num lugar, mas a saudade que ele tinha era daqui. Exato. E uma vez participando de um seminário, inclusive foi no Colégio São José, seminário realizado pela Secretaria de Educação, a doutora Francis Geldo estava lá e outros professores, e eu assisti nas palestras, e interessante que algumas pessoas, né, eu já ouvi comentários sobre, alguns alegam ele não ter defendido a questão da escravidão. Mas eu quero dizer... E eu acho, pois é, não, tem eu quero dizer que eu encontrei um livro que ele fala da escravidão. Exatamente, Julimar, é isso que eu quero trazer à tona, que você também sabe disso, mas muitas pessoas não sabem que ele faz um poema onde ele abrange essa questão. Agora, nós sabemos que naquele período, né, ele vivia num universo escravagista. Ele não podia dizer tudo também, né? Certo, e ele como funcionário do Estado, como você viu, você citou, né, como funcionário, ele tinha a sua limitação. Exatamente. Mas ele escreve, não é isso? Sobre a questão da escravidão. Ele não concordava. A gente, né, consegue ver isso, Julimar. Eu me vejo um pouquinho no papel dele hoje. Só você tenta, só para você analisar. Porque olhando o Gonçalves Dias, me colocando no lugar do Gonçalves Dias da época. Porque às vezes a gente tem... A professora Francis Geldo disse bem aqui, o Givaldo também disse. Sim, ele disse, eu assisti. A gente às vezes tem, olhando lá no futuro, a gente tende a olhar para o passado, mas só que com os olhos do presente. Sim. Né? A gente tende a olhar para o nosso passado como se fosse hoje, e não é assim. Cada época tem sua característica e sua peculiaridade. E o Gonçalves Dias só podia dar aquilo, ele não podia dar mais do que aquilo. Fazer o que fez. Porque assim, o contexto não permitia ele sair falando, né, aos quatro ventos. Né, e eu digo sinceramente, quando você está trabalhando dentro de uma máquina pública, que é o caso dele, você tem muitas limitações. Você não pode sair falando qualquer coisa. Por quê? Porque não pode, senão você vai ser demitido. É assim que funciona. E ele tinha que sobreviver. Exatamente. Inclusive, quando ele manda a carta para a mãe de Ana Amélia, Dona Francisca Vale, ele diz assim: não sou rico, não serei rico possivelmente pelo trabalho que executo, mas sou um homem honrado. Então eu achei muito interessante a carta dele, que é encontrada no livro de Jomar Moraes. O que eu acho bacana ali é que ele fala das coisas de forma inteligente, né? Ele toca nos assuntos de forma da forma como era possível ser tocado o assunto. Então ele fala assim da escravidão. Então, só para deixar claro, esse ponto. Eu vou até lhe mostrar o livro que eu tenho. Sim. É de uma pesquisa, um pesquisador do Rio de Janeiro. E o pesquisador, Jolimar, eu tive o prazer, a honra. A doutora Francis Gelda o levou até o museu. Foi, né? E eu fiz um city tour com ele. Se eu não me engano, se eu não falhar, é Roberta Císelo. Era este? Eu não sei. Esse é ganhador, eu acho que é o prêmio Jabuti. Jabuti, exato. Eu não sei se eu estou trocando também, mas eu acompanhei. Eu vou te mandar a foto do livro, né? Tá certo. Só para você ver. Então, tudo bem. Só para a gente saber se é o mesmo. Eu tenho, e eu recebi um livro autografado muito dele, legal, que fala da escravidão nesse poema, tá? Então, a doutora Francis Gelda foi que fez a ponte para que eu pudesse conhecê-lo, levou ao Memorial da Balaiada, ele pediu que locais ele poderia encontrar algo sobre Gonçalves Dias, claro, por ser a cidade de Gonçalves Dias. Então, visitamos a Rua do Cisco, que hoje é Rua Benedito Leite. Passamos em frente ao grupo escolar Gonçalves Dias, que hoje... Só lhe informar,
mudaram o nome daquela rua, sabia? Agora é Fausto Simão. Sim. Mudaram na Câmara. Pois é, fazendo retificação, né? Fazendo retificação. A rua, o Benedito Leite foi substituído por Fausto Simão. Né? Então, eu levei, nós, no caso, o professor Francis Gelda, o levou na Academia Caxiense, nós acompanhamos, e depois teve um momento com os escritores e poetas, onde tinha Ezequiel Barros, o Ibson Carvalho, onde estava também Naum Esteves, com sua música, né, dedicada a Caxias, para cantar para ele. Então foi maravilhoso o encontro. Como eu te disse, posso estar pecando no nome do escritor, né, porque nós teremos que rever isso, mas eu recebi o livro autografado e eu fiquei encantada. E aí cai por terra a ideia de que ele não falou do momento em que o Brasil vivia de escravidão, né? Exato. Assim, eu queria que você falasse com relação aí ao possível encontro, né? Ao encontro que se tornou possível, digamos assim, pela poesia que foi escrita pelo Ibson, né? Sim. Então, olha só. O Ibson Carvalho. O Ibson tem um texto, um conto, Oceanos Não Pacíficos. Mas antes de falar do Oceano Não Pacíficos, Jolimar, eu preciso dizer que Gonçalves Dias, depois de morar em Portugal, quando ele veio visitar o Maranhão, veio na companhia de amigos, inclusive um era cunhado da futura musa inspiradora dele, que era Ana Amélia Ferreira do Vale, que é de São Luís, né? Então, é um sonho que eu tenho de visitar a casa onde ela morou em São Luís, parece-me que fica na Rua Grande, então é um sonho, eu irei lá, eu espero que nós possamos fazer isto. E quando ele conhece Ana Amélia, é amor à primeira vista. Então, ela é muito jovem, ele ainda rapaz, como diz assim, um rapaz em formação. Gonçalves Dias se apaixona. E aquele jovem eloquente, né, aquele jovem carismático, simpático, com ares europeus, cabeludo, já fumava. Então, ele vai encantando aquela jovem, né? Para a época, fumar era chique, né? Pois é. Hoje sabemos que não, nem faz bem à saúde. Não faz bem hoje. Então, Gonçalves Dias conquista o coração de Ana Amélia, claro, discretamente, disfarçadamente, o primo sabia, né? O cunhado dela também sabia, que era o irmão dela sabia disso, mas, porém, a mãe não. Dona Francisca Vale não aceitava o romance, que ela tivesse um romance com o mestiço. E os anos se passaram. Gonçalves Dias retorna para a Europa e de lá fica mandando cartinhas. Estas cartas eram entregues por uma amiga, né, que certamente dava um jeitinho de Ana Amélia recebê-las. Ela chegava ali? Certo. Aí, detalhe, foi aquele amor respeitoso, como eu posso te dizer, sempre, né, com poucos contatos, mas com cartas. Então, chega um certo dia, Ana Amélia, apaixonada, manda uma carta para Gonçalves Dias raptá-la. E Gonçalves Dias, muito honrado, preocupado com a família dela, ele manda dizer que não poderia fazer isso, porque, Jolimar, a pergunta eu faço a você e aos ouvintes. Entre o amor e a amizade, o que será que você escolheria se você estivesse na pele de Gonçalves Dias? Ele escolheu a amizade. Então, ele manda dizer para Ana Amélia que não iria raptá-la, que era honrado e que ia pedi-la em casamento. Ele faz a carta. Estava de viagem para Recife. Ele estava no Maranhão nesse período? Nesse período, não, ele já tinha ido embora e aí ele está em viagens de pesquisa, já tinha se passado alguns anos. E Ana Amélia, a mãe recebendo a carta de pedido de casamento, dá um grande não. Imagino eu que no dia que ele recebeu essa carta, ele tomou um porre. Ele não sabia se lia, se via a resposta sim ou não. E foi um grande não. Dona Ana Amélia disse que nem por cima do cadáver dela, que ela preferia que ela casasse com outra pessoa. E assim Ana Amélia fez. Ela pegou um certo castigo, né, que a mãe deu, porque ela tinha desobedecido em namorar um mestiço. E ela combina com um conhecido que ela vai começar um namorico, e é Raimundo Portos, ela foge, ele faz o rapto, né, ele pratica o rapto, e aí eles se casam, parece que sem a autorização dos pais dela, mas com o direito por ela ser de maior. Então ela se casa, Gonçalves Dias, sabendo disso, encontra uma bela jovem, Olímpia Cariolano, e com ela também ele se casa, como fosse uma birra, assim penso eu. Esse casamento foi no Rio de Janeiro, parece, o de Gonçalves Dias. O de Gonçalves Dias, né? Então eles vão viver um casamento que ambos, né, no caso ela vai ser fiel, o Gonçalves Dias vai ser infiel sempre, porque dizem, Jolimar, que ele namorou 1001 mulheres. Inclusive todas as mulheres do mundo que a gente diz que conhece Gonçalves Dias gostariam de ter sido a namorada dele. Então, mas ele, assim, ele era mulherengo mesmo na vida real? Ele era mulherengo mesmo. É tanto que quando ele vai fazer um trabalho
numa certa localidade, ele se apaixona pela dona do hotel, da pensão onde ele fica. Mas, entretanto, ele vai em outra cidade e já namora com outra moça. Tem uma chamada Engrácia. Então, tem uma moça de Frontela, um nome parece Frontela, e ele vai namorar com essa moça como se fosse concomitante ao casamento dele. Entendi. Então ele não se preocupava com essa questão de fidelidade, porque na verdade ele só seria fiel ao grande amor dele, que era Ana Amélia. Então é aí que vai entrar o conto do Ibson Carvalho. Aí é onde a gente pode, eu acho que dá para gerar até um outro livro, né? O que será que o fato dele ter tido essa desilusão amorosa desencadeou na cabeça dele o desejo de se vingar, digamos assim, desse amor, desse né? amor? Olha só, uma questão. É uma questão a se pensar. A se pensar. Julimar, é por isso que eu digo que o poema, o qual eu acho assim o mais bonito, na verdade, tudo que Gonçalves Dias escreveu é muito bem escrito, tá? Mas o poema, Ainda Uma Vez a Deus, quando ele termina dizendo assim: lerás, porém, algum dia meus versos d'alma arrancado, de amargos pranto banhado. Então, quando ele fala isso, aí ele está chorando. Ele está chorando pela alma, realmente. No dia que ele reencontra ela, ele ajoelhada a seus pés, ele diz isso. Então aquele poema parece que é escrito com sangue. Então Ana Amélia já viúva, né, já passado alguns anos, mas ao vê-la, ele vê aquele amor do passado. Eles se encontram como os dois jovens namorados, tá? E aí o conto Oceanos Não Pacífico do Ibson nos leva já a um final, porque nós sabemos que ele morre num naufrágio no Vila de Bolongue, né, onde só ele morre, nos Atins do Maranhão, né, como é falado, em Guimarães. E Gonçalves Dias, por ser, como dizer, esse imenso homem, no sentido de inteligência, de sapiência, ele não morre na terra, ele morre no mar. E seu corpo nunca foi encontrado. Eu digo que ele e Ana Amélia são duas estrelas no firmamento. Mas, falando um pouco do conto, que eu gostaria de Oceanos aqui, Não Pacíficos, fazer uma homenagem ao Ibson Carvalho, ele diz assim: passados os anos, depois de tantas desilusões vividas por Gonçalves Dias e Ana Amélia, e ela sabendo da sua morte, passa a vestida de veludo, né, de um vestido de cor preta, né, ela passa vestido de luto, como nós chamamos, né, um vestido de luto, vou usar essa expressão. Ela passa todos os dias à beira-mar, olhar o mar em São Luís, e pela rampa Campos de Melo ela passa. E olhando o mar, Ana Amélia fica a pensar e a sonhar no seu grande amor. Ela diz assim: gostaria de ser o sal para nessa água, misturar-me contigo e transmutar o meu corpo, transmutar o meu ser e poder ter um encontro com você. Gonçalves Dias, venha, me encontre. E do nada dizem que um belo cavalheiro surge sobre as águas. E aí eles se encontram e ele leva ela para o fundo do mar. Eu acredito piamente que todos os dias à beira-mar em São Luís, uma viúva de luto, né, vestida, né, numa roupa de luto, como é dito aqui, ela está lá a esperar seu grande amor. Mas Gonçalves Dias não morreu, Julimar. E eu tenho um trabalho que eu gostaria de citá-lo, que é Entre Palmeiras e Estrelas, maravilha, tá? Te apresentar. Depois a gente vai falar só sobre ele. Ó, eu vou mostrar aqui. Esse é o seu primeiro livro também? Sim, Julimar, é o primeiro trabalho que eu faço. Inclusive foi um convite, né, em parceria. O professor Jonieri Rubim me incentivou a escrever. E eu já, claro, com a inspiração, né, que a gente tem, com o desejo no coração, compus, né, o professor Jonieri Rubim e eu, né, escrevemos este livro. Ele é daqui de Caxias? Ele não é daqui e ele vem participar aqui do seu programa, né, do Panteão Cast, para falar melhor sobre o livro. O Jonieri Rubim, o que eu posso te dizer, ele é um doutorando, ele é professor do IFMA, do Instituto Federal, né, aqui em Caxias. Ele é bilíngue. E foi muito interessante, a partir do momento, no ano passado, que ele foi coordenador de um curso no Memorial da Balaiada, um curso de turismo, né, para preparar, de garçonete, desculpa, porque no de turismo também ele foi até lá.
ele me conheceu nesse trabalho no Memorial da Balaiada, falando sobre Caxias, sobre Gonçalves Dias. Ele disse: professora, vamos pensar em fazer um livro? Ele já tinha escrito vários poemas, pois os poemas dele são inspirados em poemas de Gonçalves Dias. Por exemplo, o Canto do Piaga. Ele se inspira e faz faz seus poemas. Leito de Folhas Verdes, Se Morre de Amor, Ainda Uma Vez a Deus, Canção do Tamoio. Então, inspirado nos poemas de Gonçalves Dias, ele faz seu poema. Então, o trabalho dele é belíssimo. Maravilha. Por exemplo, eu gostaria de citar um aqui, inspirado no Canto do Guerreiro. Só um trecho, ele diz assim: ao meio-dia, sob o sol ardente, ecoou o canto do guerreiro valente, que venceu batalhas e conquistou glória, deixando seu nome para sempre na história. Seu canto ressoa pelos campos e montanhas, um lembrete de sua bravura e força. Um grito de liberdade e resistência vence o inimigo sem clemência. Olha só. Então, ele escreve muito bem. Então, logo nós teremos o prazer de estar aqui com você, divulgando o nosso trabalho. A gente vai falar mais só sobre a obra, que eu acho que assim é muito importante quando você consegue trazer para o papel, né, os pensamentos. É muito bacana. E, Messilene, você destacou aí que o Gonçalves Dias ele naufragou, né, e não conseguiu se salvar, né, embora as outras pessoas tenham salvado. Só lembrar aqui que recentemente o governador do Maranhão esteve em Caxias, o Carlos Brandão, e ele disse que vai fazer uma homenagem. Ele disse que vai se sentir emocionalmente melhor quando fazer essa homenagem a Gonçalves Dias. Ele disse que vai construir a estrada de Guimarães até a praia onde o Gonçalves Dias teria naufragado. Vai restaurar essa praia, essa parte, transformar num bonito ponto turístico, e vai construir uma praça nesse lugar. E lá vai colocar o busto do Gonçalves Dias. Ele disse que vai fazer. Ele se comprometeu aqui na cidade de Caxias, no dia da homenagem que ele recebeu aqui. Ele veio receber uma comenda também. E eu acho uma justa homenagem do governo do estado. E ele disse que vai fazer já proximamente. Ele esteve lá, visitou, conheceu. Ele até se aprofundou um pouco mais na história. Então a gente vê que o governador também percebe a importância do Gonçalves Dias nos nossos dias atuais, né? Então eu acho que é uma bela homenagem também, né? Sim, e este mês de agosto, Julimar, como você bem sabe, nesse bicentenário de Gonçalves Dias, o Cid Sertão e o David Souza fizeram uma exposição, né? TC Gonçalves Dias. Exatamente. Inclusive, muitas blusas, canecas, bottoms foram produzidos, né, pelo Cid para venda. E assim, nós pudemos adquirir, presentear várias pessoas. Eles vão estar na praça hoje, será? Vão estar, né? Eles vão estar. Inclusive, hoje tem um trabalho belíssimo de poesia e recital, Givaldo Quinzeiro. O Abraçarte, que é um trabalho maravilhoso. Lá parabéns a ele. Dias, hoje, 18 horas, né? Exatamente. E à tarde nós temos a escritora Ana Miranda, né? E aí vai ser um grande momento. Vai ser no auditório da Prefeitura? No auditório da Prefeitura Municipal de Caxias, às 15h30. Ela é cearense, ela? Eu não sei a origem dela, Julimar, da escritora. Me parece que eu escutei que ela é cearense. Só que ela é uma especialista em Gonçalves Dias. Exato. Né? Eu, por exemplo, estou apaixonada aqui, imaginando assistir a palestra dela. Será, né, um contato, né, que a partir teremos das hoje. 15 horas... 15h30 já se pode se dirigir ao auditório da Prefeitura. Pronto, no auditório da Prefeitura, todos convidados. Então, outro destaque que eu gostaria de fazer é que foi criada, você participe, eu participe, outros caxienses, da Comissão Caxias Mais 200, que pensou esse bicentenário, não é isso? De independência de Caxias e o bicentenário de nascimento do poeta Gonçalves Dias. Outro fato importante é que na UEMA também vai ocorrer seminário, né, sobre Gonçalves Dias agora, né, 10 e 11, acredito eu. A professora Solange de Letras e outros professores, né, eu cito o nome da professora Solange, mas tem vários outros professores envolvidos, tá? Outra coisa, antes mesmo do mês de agosto chegar, nós já víamos muitas pessoas
falando sobre Gonçalves Dias, poesias sendo recitadas em rádios, apresentações em TV. Lembrando também da visita lá na Mata do Jatobá, que o pessoal de Aldeias Altas faz, e Caxias também pode ir até lá, conhecer o local onde ele nasceu, é muito importante. Eu tive a oportunidade, você com certeza já, Julimar, visitou. Ainda não tive a oportunidade. Eu já vi os vídeos lá, inclusive eu fiquei sabendo que aquele busto que tem lá, ele estava na Academia de Letras, aí foi transferido para lá. Para lá, né? Não, acho que era na academia ou era aqui na praça? Acho que era na praça. E aí ele foi levado para lá. Ele era daqui e foi levado para lá. Algo que eu não posso deixar de falar é que o grupo dos artesãos caxienses, eles também têm feito um trabalho de camisas, né? Sim. Para vender sobre Gonçalves Dias, canecas, outros objetos. Então, gente, vamos valorizar o artesanato da nossa terra. Este grupo que está cada vez crescendo mais e divulgando nossa cidade. Então, muito parabéns aos artesãos, né? E artesãs, tá? Então, Julimar, eu gostaria de pedir a você que eu pudesse citar uma parte da minha produção. Pronto. No caso, juntamente com Jonieri Rubim, como eu te disse, ele tem o livro. Como já são 14 horas, a gente já. Perfeito. Tem 4 capítulos. Sim. Que o leitor vai se deleitar, e o Jonieri vai apresentar depois para nós, juntamente comigo aqui, este livro. Mas eu gostaria de hoje, no bicentenário de Gonçalves Dias, dizer algo que eu escrevi para Gonçalves Dias. Maravilha. Então, choramos. Mesmo passado 200 anos, nunca serás esquecido, Gonçalves Dias. O dia 10 de agosto de 1823 é alusivo ao teu nascimento. Poeta maior, vives a cada manhã caxiense, a cada nascer e pôr do sol. Enquanto um sabiá cantar, um rio correr, uma criança nascer, uma palmeira florescer, tu renascerás. Temos tanto a dizer-te, Gonçalves Dias, mas deixemos que o brilho das estrelas possa iluminar o mar, e nas profundezas do oceano um jovem namorado possa, em noite de luar, com sua bela Ana Amélia se encontrar. Maravilha! Aê. Para Gonçalves Dias, com todo o nosso carinho de legal, né? Caxiense. Muito bem. E a gente fica muito feliz, né, em perceber que o Gonçalves Dias, ele é o nosso maior divulgador. Se a gente for em qualquer lugar desse país, se a gente disser assim, Gonçalves Dias, a gente vai lembrar ou do Maranhão ou de Caxias. Um dos dois. E aí é muito importante que a gente ter uma figura assim, que, como o Gilvaldo costuma dizer, é unificadora. Todo mundo se junta ao redor do Gonçalves Dias. Todas as correntes políticas se unem ao Gonçalves Dias. Por quê? Porque ele é o nome que une a cidade, ele é o nosso arquétipo unificador, digamos assim. A gente não poderia dizer unanimidade, né, porque não há unanimidade, mas ele consegue reunir a maior quantidade de pessoas ao redor dele. Então, eu espero que a nossa população conheça mais sobre o Gonçalves Dias, porque eu acho que tem muita gente fora que dá muito mais, às vezes, valor do que algumas pessoas aqui dentro da nossa cidade. Claro que tem muita gente que é literário, é professor, né, da área da literatura, que valoriza, que sabe qual a importância de Gonçalves Dias, mas tem muita gente que nem conhece ainda. E cabe a quem é... E esse ano, de maneira especial, quero só fazer referência aqui à Flict, né? A Flict está trabalhando também o Gonçalves Dias dentro das escolas. Isso é muito bom, porque mostra o quanto Gonçalves Dias foi grande, é grande, né? E quanto a literatura dele continua viva, né? Que a gente possa comemorar aí, ver os netos, os filhos e netos comemorando os 400 também, né? Com certeza. Não só os 200, mas os 400 anos e muitos outros. Então, Marcelino, obrigado por ter vindo. Fica para as suas considerações finais. Muito obrigado. E você retorna aqui, quem sabe na outra semana? Possivelmente. Nós vamos combinar. E a gente só vai combinar o dia para trazer o professor Jonieri Rubim para falar do Entre Palmeiras e Estrelas. Exatamente. E a gente vai focar no livro que vocês escreveram. Específico. Bacana. Muito obrigado por ter vindo. Fique à vontade.
para agradecermos, se tiver mais alguma coisa a dizer. Certo. Obrigado. Eu e Jonieri, né, já agradecemos antecipadamente a oportunidade que você vai nos dar, Julimar. E dizer da grande alegria de estar hoje podendo viver o bicentenário do poeta Gonçalves Dias, né, que eu espero que meus netos e bisnetos possam também apreciar tanto quanto nós. Parabenizar o Instituto Histórico e Geográfico de Caxias, que também fez um grande esforço e divulga sempre o poeta Gonçalves Dias, faz estudos. A Academia Caxiense de Letras, que também teve uma exposição durante vários meses e que ela continuará até o final do ano sobre o Gonçalves Dias. Muito e também bom. Fez ótimos trabalhos. E a Asleama, Academia Sertaneja de Letras, Educação e Artes do Maranhão. Então, parabenizar também o trabalho da Comissão Caxias Mais 200, que pensou o bicentenário, e agradecer a você, Julimar, em nome do Memorial da Balaiada, que é a instituição que represento nesse momento. Muito obrigada, o prazer foi nosso de estar com você. Maravilha. Quero só fazer um agradecimento final, que é ao Instituto Cuidar, que é o nosso parceiro. Obrigado a Silvia, que nos apoia aqui. O Instituto Cuidar, que está localizado na Avenida Central, em frente ao UBS do Piquezeiro, aqui na cidade de Caxias. Fica ali bem pertinho da Praça da Chapada. Você pode encontrar, inclusive, você vai saber um pouco mais sobre planos médicos e odontológicos lá no Instituto Cuidar. Você pode fazer essa visita ao Instituto Cuidar e com certeza eles vão lhe prestar um ótimo atendimento. Você vai conhecer tanto a área, os serviços dos planos de saúde médica e odontológica, quanto também você vai conhecer o braço social do Instituto Cuidar, que também realiza ações anualmente por meio do projeto Mais Cuidar. Um abraço, Silvia, e a gente volta amanhã com mais um Panteão Cast. Amanhã a gente vai falar aqui sobre o Agosto Lilás, ok? Um abraço, obrigado, Messilene. Obrigada, prazer é nosso, Julimar. Valeu.